E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estou trazendo mais uma questão que envolve cálculos com limites. E aí, a primeira coisa que você precisa fazer quando está diante de uma questão de limites, é aplicar o limite, tá? Mas aí perceba que quando você aplicar o limite de x tendendo a 1 na função, você vai chegar ao que nós chamamos de indeterminação, que é quando você tem zero no numerador e zero no denominador, ou então zero no denominador, tendo em vista de que não existe divisão por zero. Então, no nosso caso aqui, nós vamos ter uma indeterminação, e aí significa dizer que você não pode aplicar o limite. Aí você vai precisar procurar uma estratégia, um macete matemático para resolver essa questão. E é isso aí que eu vou, a partir de agora, lhe mostrar, tá bom? Então, vamos para cá, tá? Vamos para cá. Essa aqui é a nossa função. Eu quero me deparar aqui com esses valores que estão dentro das raízes. E eu quero o seguinte, como aqui tem uma raiz cúbica, eu preciso procurar fazer uma mudança de variável de forma que eu possa eliminar esse cubo. E eu só posso fazer isso se eu chamar aqui, ó, por exemplo, se eu chamar x elevado a 2 de, por exemplo, de t elevado a 6. Se eu fizer isso aqui, eu consigo, tá? E aí, veja, se x elevado a 2 é t elevado a 6, então se você dividir ambos os membros lá em cima por 2, você vai ter que x vai ser t elevado a 3. E você vai ter também o seguinte, que o t vai ser raiz cúbica de x, tá? Raiz cúbica de x. Bom, fazendo essas estratégias, eu posso vir aqui para o limite e posso ir aplicando. Você vai ter o seguinte, você vai ter limite de x tendendo a 1, limite de x tendendo a 1, de quem? De 3, raiz de x elevado a 2. Só que x elevado a 2 eu chamei de quem? De t elevado a 6. Menos 2 vezes 3, raiz de quem? De x. Quem é x? T elevado a 3, tá? As mudanças que nós fizemos lá. Tudo isso mais 1. E aí, olha, dividido por quem? Dividido por x menos 1. Ou seja, dividido por t elevado a 3 menos 1. Tudo isso elevado a 2. Quando você faz isso, tá? Você ganha em estratégia, porque você vai ter o seguinte, ó, você vai ter limite de x, aí só lembrando aqui, pessoal, que não é mais x, tá? Como você fez a mudança de variável, em vez de x, você coloca t, tá? Então vai ser t elevado a 1. E aí você vai ter, olha, cortando essa raiz cúbica com esse 6, você ficou quem? Cortando não, na verdade, dividindo o 6 por 3, você vai ter t elevado a 2, tá? Por que t elevado a 2? Porque 6 por 3 é 2, e aí a raiz desaparece. Menos 2 vezes, olha, corta o 3, 3 dividido por 3 é 1, então você pode eliminar. Sobrou apenas o t aqui. Então, t mais 1, tá bem? E aí, olha, tudo isso sobre quem? Sobre t elevado a 3 menos 1, não está elevado a 2? Então, multiplicado 2 vezes. Ah, professor, mas realmente tem que fazer isso aqui? Sim, precisa fazer, tá? E aí, veja, se você perceber aqui, ó, t elevado a 2 menos 2t mais 1, é justamente isso aqui, ó. Ó, t elevado a 2 menos 2t vezes 1 mais 1. E esse 1 pode ser escrito como sendo 1 elevado a 2. Então, significa dizer que t ao quadrado menos 2t mais 1 pode ser escrito como sendo quem? Pode ser escrito como t menos 1 ao quadrado, tá? Então, eu vou trazer para cá, olha. Você vai ter limite de t tendendo a 1 de t ao quadrado menos 2t mais 1, que vai ser quem? Vai ser t menos 1 multiplicado 2 vezes.
multiplicado 2 vezes. Vezes t menos 1. Tá bom? Tudo isto aqui dividido por quem? Por t elevado a 3 menos 1. Eu consigo escrever o t elevado a 3 menos 1 como sendo t elevado a 3 menos 1 elevado a 3. Por quê? Porque aí eu consigo colocá-lo na forma de um produto notável. Da seguinte forma aqui, ó. Né? Sobre t ao quadrado menos t, né? Porque t vezes 1 é t, mais 1 ao quadrado, que é 1. E como você tem t elevado a 3 multiplicado 2 vezes, então esse valor aqui você vai colocar 2 vezes aqui abaixo. Então você vai ter quem? Você vai ter t menos 1 multiplicado por t ao quadrado menos t, tá? Mais 1. Isso aqui 2 vezes. Vezes t menos 1 vezes t ao quadrado menos t mais 1. Poxa, limite é assim mesmo, tá? Demorado. Se você não fizer isso, você não vai chegar no resultado. Quando você de posse dessa manipulação toda, você pode simplesmente cortar t menos 1 com t menos 1, t menos 1 com t menos 1. O que é que sobrou? Sobrou o limite de t tendendo a 1, de quem? Em cima ficou 1. E agora sim, aqui abaixo, feito o procedimento, você pode fazer isso, ó. T ao quadrado menos t, como tem 2, né? Como tem 2, você pode agora deixar o quadrado. Bom, e aí você agora, veja bem, você precisa substituir o valor de t, que é quem? Que é aqui, ó, 3 raiz de x. Então fica, como você vai voltar para a sua variável novamente, você não vai ter mais t, você vai ter x. Então o x novamente tendendo a 1. De quem? De 1 sobre, ó, de t. Quem é t? Raiz cúbica de x ao quadrado, tá ok, pessoal? Menos t, ou seja, menos 3 raiz cúbica de x, mais 1, tudo isso elevado a 2. E quando você aplicar o limite, que você já pode aplicar, você vai ter o seguinte, você vai ter 3 raiz de 1 elevado a 2, menos raiz cúbica de 1 mais 1, tá bom? E o resultado final vai ser quem? Vai ser 1, raiz cúbica de 1 é 1, então fica 1 elevado a 2, menos 1, mais 1. Aí só lembrando o seguinte, tá? Aqui, olha, não é menos, não, aqui, ó, aqui é mais. Então, vamos consertar o produto notável, que é mais. Então aqui é mais também, vamos consertar, senão nós erra, mais 1. E aí, olha, tudo isso elevado a 2. Quando você resolver, você vai ter 1 sobre 3 elevado a 2, que é 1 sobre 9. Muito bem, tá? Então tá resolvido, pessoal, a questão, valeu. Convido a você a se inscrever no canal para ajudar o YouTube a divulgar o nosso canal, tá? Então valeu e até a próxima.